Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Chegamos a mais uma aula de saúde da criança. Hoje trago para vocês toda a assistência de enfermagem ao neonato, ou seja, ao recém-nascido. Vamos precisar dos conhecimentos de vocês em saúde da mulher, principalmente logo após o trabalho de parto, tá? A neonatologia, do latim, neo, que significa novo, nat, nascimento, e logia, estudo. A neonatologia é o ramo da pediatria que ocupa-se em estudar as crianças desde o seu nascimento até os 28 dias de idade, ou seja, quando assim então a criança deixa de ser nomeada como nascida, recém-nascida, e passa a ser lactente. De acordo com a última aula, que estudamos sobre a evolução do desenvolvimento da assistência de enfermagem à pediatria, o avanço foi bem significativo da neonatologia, tá? E nos últimos tempos vem fazendo com que os índices de mortalidade e morbidades sejam diminuídas. Isso se dá graças à maior compreensão e peculiaridades do estudo aos recém-nascidos, e aonde os melhores equipamentos em prol dessa assistência vêm se melhorando, com o estudo também do surfactante e também além da abordagem da nutrição parenteral. A equipe que cuida dos recém-nascidos são a equipe multiprofissional, como enfermagem, pediatria, pediatra, neonatologista e assistência fisioterápica, que são os fisioterapeutas, fonoaudiólogo, entre outros. Para se entender e desenvolver esse estudo de neonatologia, vocês vão ter que memorizar algumas siglas, pegar duas que vocês usavam em saúde da mulher, que é IG, que é a idade gestacional, e a DUM, data da última menstruação. A idade gestacional, como vocês já sabem, é a idade em semanas e dias da última menstruação, ou seja, após a última menstruação, vocês começam a contar a idade gestacional em semanas e dia de uma mulher. E a data da última menstruação, que é a DUM, é a sigla que representa, o dia em que a mulher menstruou pela última vez. Vocês vão ver muito agora no estudo de pediatria, de saúde da criança, a sigla RN, que significa recém-nascido. Recém-nascido é toda criança que nasceu e vai até o 28º dia de idade. Para denominarmos o recém-nascido quanto ao nascimento, nós temos uns termos que determinamos a criança em tempo de nascimento, que é criança a termo, que é quando a criança nasce em tempo, de acordo com a idade gestacional, que está entre 37 semanas a 41 semanas e 6 dias. E a criança, quando nasce prematura ou pré-termo, é uma criança um recém-nascido com menos de 37 semanas de idade gestacional, que significa 36 semanas e 6 dias, ou menos de 9 meses. Pós-maduro ou pós-termo são todos os recém-nascidos com 42 semanas de idade gestacional, ou seja, 10 meses. Quando a criança nasce com baixo peso, ou seja, o recém-nascido, ela é considerada com peso de 2,5 kg para ser considerado um peso baixo. Toda criança com peso muito baixo com peso inferior a 1.500 gramas, ou seja, toda criança com peso baixo acima é considerada quando o peso está ligado a 1.500 gramas, ou seja, 1,5 kg, tá? E surfactante, como falei, é uma mistura lipoproteica com propriedades tensioativas produzidas pelos pneumócitos tipo 2, e que as proteínas e lipídios desta mistura, que composta nesse composto,
Elas reduzem a tensão superficial na interface entre o líquido presente na cavidade alveolar e o ar. Esses são termos que vocês vão sempre estar abordando, falando bastante. Outras definições é AIG, que é adequado para a idade gestacional, quando vocês verem alguma sigla. AIG é adequado para a idade gestacional. Diz que todo recém-nascido, cujo peso ao nascer está entre os percentis 10 a 90 para a sua idade gestacional. Quando vocês virem G e GIG, que significa grande para a idade gestacional, diz-se então que todo recém-nascido, cujo peso ao nascer está acima do percentil 90 para a idade gestacional. E PIG, que quer dizer pequeno para a idade gestacional, diz que todo recém-nascido, cujo peso ao nascer está abaixo do percentil 10 para a sua idade gestacional. Ou uma observação, geralmente é usado um gráfico que é conhecido como o gráfico de Lubchenco, tá? Para a determinação desses percentis. Que vou mostrar aqui para vocês como é esse gráfico, tá? Esse gráfico é assim, gente. A criança vai nascer. Digamos que a criança nasceu com 3,5 kg e ela nasceu de 36 semanas. Se ela nasceu com 3,5 kg e ela nasceu eu coloquei 38 semanas. Aí você vai, ó. Aqui, a idade gestacional é 3,5 kg. Ela está bem aqui, está no percentil, entre 10 e 90. Então, ela está com um adequado. Já acima, mas ela está ainda no adequado, tá? Ó, 3,5 kg, tá aqui. 38, ó. Bem no gráficozinho. É fácil de identificar, tá? Essa classificação do RN é uma curva de peso e idade gestacional, como eu expliquei a vocês. Vejam só. No estudo ao recém-nascido também, nós fazemos uma avaliação de vitalidade ao nascer. Temos que fazer algumas perguntas quando a criança nasce. Ela foi uma gestação a termo, em tempo de parir. Ao nascer, teve ausência de mecônio. Tem um slide falando sobre o mecônio para vocês entenderem. A criança nasceu respirando e chorando. E o tônus muscular é bom? Se todas as respostas dessas perguntas forem sim, consideramos que o recém-nascido está com uma boa vitalidade e não necessita de manobras de reanimação. Tá? Uma coisa importante é que o processo de transição para alcançar a saturação de oxigênio acima de 90% requer 5 minutos ou mais em recém-nascidos saudáveis que respiram em ambiente. Para que seja feita essa avaliação, se é o nascido vivo, o recém-nascido, precisa de alguma assistência diferenciada, nós utilizamos de início uma escala, que se chama a escala de Apgar. Essa escala foi desenvolvida pela doutora Virginia Apgar entre 1909 e 1974. E ela traz para vocês, para a gente, vocês vão aprender, né? Um teste. Esse teste é aplicado 2 vezes, no primeiro minuto de vida, após o nascimento. E é utilizado para avaliar um ajuste imediato ao recém-nascido. Ou seja, avaliar a vida extrauterina do recém-nascido. Sendo que os sinais avaliados são as frequências cardíacas, respiração, o tônus muscular, a irritabilidade reflexa, a cor da pele. Aí o somatório dessas avaliações deve ser de 0 a 10, que resultará um índice de Apgar. E o recém-nascido vai ser classificado como sem asfixia, que o Apgar vai estar de 0 a 10, com a asfixia leve, o Apgar vai estar de 5 a 7, ou uma asfixia moderada, onde o Apgar vai estar de 3 a 4, ou uma asfixia grave, onde o Apgar vai estar de 0 a 2. Tá?
Como é que nós vamos fazer esse estudo, essa classificação do Apgar? Vocês vão aprender agora, tá? Vejam só. Aqui está uma escala de Apgar, onde nós vamos fazer sempre o estudo da frequência, tá? Frequência cardíaca, respiração, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor, onde vai ter 0, 1, 2, 0, 1 e 2. O que é que nós vamos avaliar? Eu fiz aqui num quadro para ficar melhor, para ver se vocês entendem melhor, tá? Vejam só. A criança nasceu. Vamos ver o quê? A criança nasceu. Vamos avaliar a frequência cardíaca. Está ausente? Se ela não tem frequência cardíaca, vamos pontuar 0. A criança nasceu frequência lenta, mas está de assim e baixo de 100 batimentos por minuto. Ou, aí acrescentamos 1. Aí se a criança está com 100 batimentos, acima de 100 batimentos por minuto, vamos colocar 2. Vou dar um exemplo aqui, tá? Vejam só. Criança nasceu. Frequência cardíaca está boa, está acima de 100 batimentos por minuto. Aí aqui a gente vai acrescentar 2, tá? Respiração ausente. Ela está lenta e irregular. Está lenta e irregular. No primeiro minuto. Aqui. Tônus muscular. Tem movimento, movimento ativo. Pronto. Aqui. Irritabilidade reflexa. Ela está sem resposta. Ou a criança faz careta. Tosse, respira. Pronto. Aí ela está aqui. A cor da pele. A criança não estava nem azul nem pálida. Estava com o corpo rosado, mas nas extremidades azuis. Pronto. Aí nós vamos somar. Ficou aqui 2, 1, 2, 5. Com mais 2, 6, 7. Com mais 1, 8. No primeiro minuto, ela teve 8 na pontuação do Apgar. Aí esperamos mais 5 minutos. Fazemos outras avaliações. É o tempo de 1 minuto a 3, que vai, onde vamos fazer o crampeamento, que é o corte do umbigo, tá? Aí chegou 5 minutos, aí vamos fazer outra avaliação. Criança menor, apresentou frequência cardíaca mais de 100, pronto, pontuou. Ela está chorando, movimentos ativos, pronto. Tá fazendo tosse, chorando, espirrando, certo? E a cor do corpo rosada, todo o corpo, pronto. Aí vamos somar. 2, 2, 2, 2, 5, 10 no quinto minuto. E assim por diante, tá? Pronto, é fácil fazer a escala de Apgar. Qualquer dúvida a gente volta, eu explico. Faço só um vídeo explicando só isso, mas ele tá bem explicado. Não tem como vocês errarem nada, tá, gente? Essa escala é muito boa de ser feita. Mas nós vamos fazer exercícios que vamos treinar bastante para vocês fixar melhor esse conhecimento sobre a escala de Apgar. Vejam só. Após o nascimento, também é notado, avaliado, se o RN apresentou líquido amniótico ao nascimento. Líquido amniótico meconial. O que é mecônio? É um material fecal de cor esverdeada bastante escura. Ou seja, são as fezes em que o recém-nascido elimina pela primeira vez. Às vezes, ela é produzida pelo feto e normalmente é expelida nas primeiras 12 horas após o nascimento, né? Mas algumas complicações fazem com que o mecônio seja expelido antes do parto, colorindo o líquido amniótico, que normalmente é de cor clara, e esse fenômeno é anormal e pode indicar sofrimento fetal. Por isso que a importância de estar sendo feita a avaliação no pré-natal, para ver se a coloração do líquido amniótico, tá? Qual é a conduta profissional diante da presença do líquido tinto de mecônio? Vai depender da vitalidade do recém-nascido. Se o recém-nascido tiver uma boa avaliação do Apgar e a frequência for maior de que 100 batimentos por minuto, a conduta será nessa ordem. Se, mesmo que ele apresente esse líquido amniótico com mecônio, vamos fazer a avaliação
sem a presença da reanimação, tá? Vamos levar o recém-nascido à mesa de reanimação, colocá-lo sobre a fonte de calor radiante, posicionar a cabeça com leve extensão do pescoço e aspirar o excesso de secreção da boca e do nariz, com sonda de aspiração traqueal número 10. Secar e desprezar os campos úmidos, verificando novamente a posição da cabeça. E nós vamos avaliar a frequência cardíaca e respiratória logo após a aspiração, tá? E lembra que eu falei que após a avaliação, no primeiro minuto, antes de fazer a avaliação do quinto minuto, a gente pode fazer o quê? O clampeamento, ou seja, o clampeamento, de acordo com a medicina, é o efeito de clampear, fazer um corte, clampear e fazer um corte do cordão umbilical, que ela pode ser feita, uma coisa muito importante, que o recém-nascido a termo, com boa vitalidade, deve ser secado, certo? Posicionado sobre o abdômen da mãe, ou a nível da placenta, por, no mínimo, 1 minuto, ou até o cordão umbilical parar de pulsar, que vai acontecer isso entre até 3 minutos após o nascimento. Aí, só assim, então, deve ser realizado o clampeamento. Outros cuidados também devem ser feitos logo após o nascimento, que eu vou passar como atividade para vocês e vamos discutir bastante esses cuidados com o recém-nascido. Eu vou passar essa atividade que na próxima aula vamos debater, tá? Como é essa outra assistência. Como também vamos ver algumas doenças já relacionadas com todo esse processo de nascimento dos recém-nascidos. Fica aqui essa primeira videoaula, segue uma atividade aqui para vocês, que é seguido de um vídeo também que eu estou mandando para vocês, onde vocês vão fazer uma evolução pediátrica de acordo com o vídeo. Vocês vão fazer essa evolução e a gente vai discutir no decorrer dessa aula. E vamos discutir todos esses assuntos referentes ao estudo, aos cuidados aos neonatos, tá bem? Até daqui a pouco.